E aí, pessoal, prontos para mais uma análise? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 22 do livro de Êxodo, que estabeleceu uma estrutura legal radicalmente antissistema no final da Idade do Bronze. É absolutamente fascinante perceber como um texto tão antigo conseguiu redefinir os parâmetros de uma sociedade inteira. Em vez de simplesmente ditar regras de punição, esse documento propôs uma mudança de paradigma completa na maneira de enxergar a propriedade, as pessoas ao redor e o próprio conceito de justiça. Nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, um código antissistema. Depois, a propriedade pragmática e a restituição. As fronteiras morais e culturais. O clamor dos vulneráveis. E, para fechar, a economia da compaixão. Vamos lá? Ponto número 1. Um código antissistema que desafiou o status quo da Idade do Bronze. Para entender o peso disso, a gente precisa voltar no tempo e ver o que era considerado normal naquela época. Olha só o contraste. Enquanto os grandes impérios antigos, tipo Babilônia e Canaã, criavam leis basicamente para proteger quem já estava no poder e blindar as elites, o Código da Aliança virou o jogo. A lógica aqui é totalmente invertida. O sucesso e a saúde de uma sociedade passam a ser medidos por como ela trata e protege os seus membros mais marginalizados. É, literalmente, uma revolução ideológica registrada na pedra e no pergaminho. Incrível, não é? Isso nos leva ao nosso segundo ponto: propriedade pragmática e restituição, a justiça em um mundo agrário. Como essa teoria toda funcionava na prática, no meio do barro e das plantações? Bom, a matemática do crime e castigo aqui era pesada. A regra exigia uma restituição multiplicada. 5 bois para cada boi roubado ou abatido. 5. Para colocar isso em perspectiva, no Antigo Oriente Próximo, o boi não era só um bicho no pasto. Ele era o trator da época, o verdadeiro motor da economia. Perder um boi era perder a chance de arar a terra, o que podia, sem exagero, matar uma família de fome. Por isso a punição tinha que doer no bolso de quem roubava, sempre pendendo para a compensação máxima. E tem um detalhe absolutamente crucial. Não existia perícia forense, câmera de segurança ou viatura de polícia fazendo ronda. A sociedade dependia 100% da boa-fé e da confiança mútua. Aquele velho esquema de confiar no vizinho, sabe? Então a ameaça dessa restituição absurda servia como grande freio, a ferramenta principal para impedir que os crimes contra a propriedade saíssem do controle. Mas a lei não era rígida e cega. Ela exigia muita nuance para equilibrar o direito à propriedade com o valor da vida humana. Pensa no seguinte cenário. Matar um ladrão que invade a casa à noite não gerava culpa de sangue. Era visto como legítima defesa, porque no escuro absoluto, ninguém sabe o tamanho do perigo. Agora, matar o mesmo ladrão em plena luz do dia, aí já era considerado homicídio. A vida humana, mesmo a de um criminoso pego em flagrante, não podia ser tirada de forma leviana se houvesse chance de identificar o indivíduo e levar a um tribunal. Mudando um pouco o cenário, vamos falar de algo aterrorizante para a agricultura: o fogo. No clima super seco do Oriente Médio, qualquer faísca que pegasse numa cerca de espinhos podia varrer campos inteiros de grãos do mapa, em minutos. Como as aldeias e plantações eram coladas umas nas outras, a responsabilidade estrita não era só burocracia, era questão de sobrevivência. Quem deixasse o fogo escapar, pagava a conta inteira da colheita perdida do vizinho, simples assim, para evitar uma fome generalizada. Seguindo em frente, chegamos à seção 3, Fronteiras Morais e Culturais, diferenciando a nação. Vamos entender como certas leis funcionavam como um verdadeiro muro invisível de proteção cultural. Analisando essas proibições, a gente percebe logo de cara que elas não eram só tabus aleatórios. Proibir a feitiçaria, que era a tentativa de manipular os deuses, ou banir a bestialidade, eram na verdade mecanismos legais super calculados. O objetivo final: cortar pela raiz qualquer ligação com as práticas de culto e os mitos pagãos tão comuns em Canaã e na Babilônia. Era uma separação cirúrgica para garantir a identidade israelita ficasse isolada desses sistemas religiosos dominantes. E olha que conceito formidável: o mohar, ou o dote. Em muitos códigos da época, as leis sobre sedução tratavam a mulher quase como mercadoria, focando apenas em preservar a honra do pai. Mas aqui, o mohar obrigava o sedutor a pagar um valor financeiro substancial que funcionava como uma rede de segurança econômica real. Mesmo se o casamento não acontecesse, o dinheiro tinha que ser pago. Era garantia absoluta de que a mulher não ficaria desamparada no futuro e manteria sua posição na sociedade. Agora, a gente entra na seção 4, o clamor dos vulneráveis, o coração do texto. É aqui que as coisas ficam profundamente éticas e emocionantes. Prestem atenção na força desta premissa legal, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. É genial como a lei usa um trauma histórico, uma dor coletiva imensa para forçar a empatia.
Naquele contexto, ser estrangeiro significava não ter proteção de clã, não ter cidadania, era ser um alvo fácil. Então, a memória da própria escravidão vira a base inegociável, jamais oprimir o forasteiro. Porque, no fundo, a comunidade sabia exatamente o gosto amargo de estar naquela posição. Analisando a estrutura teológica de forma imparcial, a inovação aqui é sem precedentes. No mundo antigo, se a pessoa não tivesse um marido, pai ou irmão, ela basicamente sofria uma morte civil. Ela simplesmente não existia para os tribunais. E o que o texto faz? Coloca a própria divindade como defensor legal direto e absoluto da viúva e do órfão. Essas pessoas, que eram invisíveis para o sistema normal, ganharam uma linha direta com a autoridade máxima. Se elas clamassem, a lei divina garantia que a justiça seria executada. E assim chegamos à quinta e última seção, a economia da compaixão, pessoas acima do lucro. É a prova cabal de que a vida valia muito mais que os ganhos financeiros. As regras econômicas eram duríssimas contra a exploração. Eles tinham um conceito de neshek, que é a usura ou juros, cuja tradução literal quer dizer uma mordida. Cobrar juros era totalmente proibido. Emprestar dinheiro dentro da comunidade tinha que ser uma ajuda mútua. A ideia era muito clara: evitar a todo custo que os mais pobres caíssem naquela bola de neve infernal de dívidas que invariavelmente terminava no pior cenário possível, a escravidão por dívida. Para entender como essa compaixão atropelava a lógica dos negócios, imaginem a seguinte situação diária. Alguém era tão pobre que precisava dar a própria capa como garantia de um empréstimo. O credor podia até reter a capa durante o dia, mas a lei exigia, sem discussão, que ela fosse devolvida antes do pôr do sol. Por quê? Porque as noites no deserto são congelantes. Aquela capa era a única proteção contra a morte por hipotermia. A sobrevivência humana sempre, repito, sempre, passava por cima de qualquer contrato. E para manter toda essa engrenagem de compaixão rodando, o texto chamava a sociedade de um reino de sacerdotes. Na prática, isso exigia um desapego enorme. Ao devolverem as primícias, a primeira e melhor parte da colheita, eles reconheciam que o verdadeiro dono da terra não eram eles. O sucesso pertencia ao protetor divino da comunidade. Era um verdadeiro antídoto ritualístico diário contra a ganância e a nossa vontade humana de acumular sem limites. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão bem instigante. Será que as nossas estruturas legais de hoje chegam perto desse padrão? Acabamos de explorar um código de leis nascido no final da Idade do Bronze que, na sua essência, colocava a sobrevivência dos vulneráveis no topo de tudo. Fica difícil não olhar para a nossa realidade e questionar se os nossos complexos sistemas jurídicos focam de fato na compaixão ou apenas na aplicação fria dos contratos. Afinal, a verdadeira medida do avanço de uma sociedade sempre foi e sempre será a forma como ela trata os que menos têm. Muito obrigada a todos que acompanharam mais essa explicação e até a próxima.